Fala, pessoal, pergunte ao pastor de volta. Já enviou sua pergunta? Ainda não? Então, fica aqui o convite, hein? Você que é da Igreja Batista em Cajueiro Seco, Central do Jordão, das congregações, podem enviar perguntas para o direct do nosso pastor. E também você que é de outra denominação, fique bem à vontade para participar do Pergunte ao Pastor. Aproveite e envie este vídeo para os seus amigos e familiares. Vamos edificar vidas, sim, através da palavra de Deus. Você também pode se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar as boas novas, Pastor Lucas. Oi, gente! Graça e paz. Estou aqui com ela, deixe ela. Ó, a gente vai falar hoje de algo muito interessante, é sobre exemplo. Sim, como a gente, né, como compartilhar nossa fé com aqueles que não conhecem a Jesus, sem ser invasivo, sem ser forçado, sem ser religioso. Sim. Porque eu já trabalhei em lugares que o pessoal fazia assim, eu não gosto de crente, mas eu gosto de você. Aí eu ficava, oi? Assim, mas porque você sabe falar, você não chega acusando, você não chega... Então, a gente precisa... Será que tu não era crente morna, não? Não, eu acho que eu sou um pouquinho de Pedro, sabe? Muito... Mas, assim, como a gente, né, ter essas estratégias? Porque a nossa vida evangeliza, a forma que a gente conversa nas redes sociais, pessoalmente, em tudo... O pessoal olha, né? Paulo diz que somos uma carta aberta de Deus. Então, antes de tu abrir a boca, o pessoal já está lendo ali a tua vida, vendo, é crente mesmo. Aí depois, quando você fala, e se você pratica também. Então, como a gente obter em Deus essas estratégias de evangelização? Maravilha. Gal Ferrer, esse é um assunto tão importante que você não tem dimensão, né? Porque, assim... Não tem gente perfeito nessa área. É verdade. Todos nós estamos sempre aprendendo. Até porque a gente vai todo dia conhecendo pessoas diferentes, né? Claro, tem pessoas que a gente consegue compartilhar da palavra e falar e louvar. Mas tem outras que, de fato, elas já criaram uma espécie de preconceito, né? E às vezes é um bloqueio que... Uma crença. Que até outras uma experiência negativa, né? religiosas já causaram nelas, né? Sim, sim, perfeito. E geralmente o que está nas redes sociais é aquele tipo de evangelho que não nos representa, né? É verdade. Então, assim, o exemplo seria a melhor resposta. Eu trago um exemplo bíblico do profeta Eliseu. Esse é o clássico. Ele ia e vinha, ia e via. E tinha uma pessoa observando ele. Então, nós vamos e voltamos. Nós falamos e sempre tem alguém nos observando. Então, a mulher disse para Eliseu, vejo que tu és um homem de Deus. Vejo que tu és um servo do Senhor. E aí a nossa grande questão e a resposta já para essa pergunta é: nas nossas atitudes do dia a dia, quando eu vou, quando eu venho, as pessoas estão nos observando. Então, as pessoas terão essa mesma resposta ao nosso respeito, porque o exemplo fala muito mais alto do que o nosso discurso. Ter um discurso bonito, ter uma oratória bonita é muito bom. É essencial, mas... Tem uma frase que é bem popular, essa frase, que diz assim, a palavra move, mas o exemplo arrasta. Então, eu parto do pressuposto que você quer ganhar aquela pessoa para Jesus, mas não tem espaço. Você quer evangelizar, sem ser invasivo. Então... você tem que viver como Jesus. Jesus, em tudo, foi exemplar. Jesus foi um camarada que agia com amor. Jesus agia com tanto amor que até as crianças queriam estar perto de Jesus. Jesus era respeitador. Jesus era verdadeiro quando precisava se posicionar. Ele se posicionava em verdade, não com partidarismo, mas em verdade. Então, essas três, digamos assim,
esses três pilares do comportamento do ser humano, amor, respeito e verdade, então vai evidenciar o nosso caráter. E se nós somos, de fato, cristãos, e como cristão que nós somos, nós temos essa missão de evangelizar, dentro desses pilares, né, amor, respeito e verdade, nós iremos apontar para Cristo, mesmo que a gente não tenha falado do nome de Cristo ou chamado alguém. Então, às vezes eu estava na empresa e eu era gerente e a gente tinha todo tipo de gente na empresa, mas as pessoas sabiam que eu era cristão e quando tinha algum problema, eles me chamavam. Estou com um problema, ora por mim. Então, não tem coisa melhor do que a gente, de alguma maneira, apontar para Jesus pela nossa prática, pelo nosso amor, respeitando todos os seres humanos. Isso. E sendo verdadeiro, sendo autêntico. Eu vou finalizar essa resposta. Eu sempre falo assim, tá? Eu acredito em qualquer relação que tenha respeito. E o amor é o vínculo da perfeição. É verdade. E a verdade nunca falta. Alguém pode enganar uma vez, duas vezes, mas não há nada encoberto que um dia a gente não consiga, de fato, que não possa ser revelado. Então, assim, você pode fingir muitas vezes, mas você não consegue carregar uma máscara para sempre. Para sempre, é verdade. Então, esse é o segredo prático para que Jesus brilhe em você sem você estar falando, estar cantando e estar sendo invasivo. E nem religioso, né? Chega logo com os dois pés assim. Eu lembro de uma pregação sua que o senhor fez assim, minha gente, no inferno, por conta do pecado, a pessoa já está, a gente está aqui para tirar de lá. Exatamente. Não empurrar, né? Perfeito. E aquilo ficou na minha mente. E assim... E é isso que a gente busca cada dia colocar em prática, né? Não ser invasivo, não ser religioso, respeitar. As pessoas confundem muito, Gal. Por exemplo, João tinha uma pregação forte, Jesus também teve uma pregação forte, mas o contexto de Jesus na pregação forte dele, o contexto de João na pregação forte dele, era para as pessoas que já viviam dentro da religião. Então, Jesus estava querendo tirar a máscara do povo. Mas os perdidos, a Bíblia diz que quando abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, os perdidos já estão perdidos. É verdade. Então, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, ele não nos trata segundo as nossas transgressões. É que vai lá e abraça o pecador, acolhe o pecador, a gente respeita aquele indivíduo. E, claro, eu não estou falando de que a gente vai aceitar os erros e os defeitos de todo mundo, mas é por isso que esse tripé é importante. Amor, respeito e verdade. Porque a verdade está na palavra de Deus. Agora... Vencereis a verdade e a verdade vos libertará. Imagina, o cara a gente já sabe o destino eterno das pessoas que estão sem Cristo. E eu vou empurrá-lo? Não. Uma vez eu falei isso para uma pessoa que eu estava trabalhando, aí tinha uma outra pessoa que não era evangélica, e chegou uma pessoa e fez assim, olha, Jesus lhe ama, para essa pessoa. Aí ele respondeu, amém. Ele fez, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Eu parei assim, olhei para a cara dele e disse, olha, depois eu conversei com ele, eu disse, acho que você fez errado. Como é que tu diz, já condena? Como assim? Ele, não, mas tem que falar a verdade. Eu fiz, mas não é dessa forma que você vai falar a verdade. Tu chegou dizendo que ama, a pessoa recebeu. Aí tu já empurrou com os dois pés. É uma verdade. Ele não deixou de falar a verdade, mas ele quebrou esse tipo de pilar que nós estamos construindo isso. Aqui. É uma verdade sem respeito, é uma verdade sem amor, não é? Então, assim, a gente pode construir essa resposta de maneira diferente. Como? Exemplo, olhe, o mundo espiritual é uma realidade. Né? Quando a gente morre, existem realidades diferentes que não são daqui, e nós precisamos estar preparados. Então, assim, existe sim um céu. Fala do plano da salvação. É o plano de salvação, sem ser tão desrespeitoso. Não foi legal, não. É desrespeitoso
Até porque, a gente um dia foi alcançado. É isso. Todo dia que eu faço a minha autorreflexão, eu digo, Senhor, não tenho mérito nenhum de ser pastor. De mim mesmo nada. Imagina, eu fui como todo mundo foi. Verdade. Eu fiz as bobagens que muita gente fez bobagem. Qual é o mérito que eu estou aqui de estar hoje sendo talvez uma voz profética, uma voz evangelística, uma voz de ensino para algumas pessoas? Não tenho, é a graça salvadora. A salvação não vem de obras para que ninguém se glorie. É tudo fruto da graça. Então, a palavra é viva. Eu gosto muito de falar essa expressão. A palavra é viva. Então, se a gente compartilha a palavra, ela vai produzir o efeito necessário. Quem faz a obra é o Espírito, Eu não preciso convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Então, eu só preciso ser um instrumento vivo. Paulo diz que o vínculo da perfeição, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha o poder de profetizar, de transportar um monte para o outro, se eu não tiver amor, isso não me aproveita de nada. Então, claro, nós estamos falando aqui de como evangelizar com a vida. Com a vida, Eu não estou falando de pregação. Isso é outro assunto. Mas eu não tenho oportunidade de pregar. Eu estou no trabalho, eu estou em X lugar, eu não tenho oportunidade de ser um arauto. O que é que eu faço? Vivo uma vida com amor. Vivo uma vida que transborde amor. Viva uma vida que transborde respeito. Viva uma vida na verdade. Baseado na verdade. Porque o seu exemplo vai falar muito mais alto do que o seu discurso. As pessoas vão reconhecer Deus em você pelas suas atitudes. É isso, minha gente. Esse foi mais um podcast. Pergunte ao pastor e se você tem dúvidas, deixa aqui nos comentários. E até o próximo. Até mais. Tchau.